Nós teremos uma reunião hoje às 15 horas, convocada pelo Ministério Público, com a presença da Federação Pernambucana de Futebol, dos três maiores clubes, onde nós vamos discutir aquelas ações que são necessárias e que há previsão legal para que haja um controle de quem compra ingresso. O que nós defendemos é que o ingresso seja comprado da mesma forma que nós compramos o ingresso para qualquer show, através de um aplicativo em que a pessoa se identifique, o ingresso seja de uso pessoal e intransferível, somado a uma biometria. Isso já funciona, por exemplo, no campeonato do estado de Goiás. A pessoa, quando compra o ingresso, ela tira uma foto do próprio rosto. Isso vai possibilitar que, em qualquer incidente, a polícia investigue de forma rápida e que possa fazer prisões em flagrantes dentro do prazo de 24 horas ou que seja indiciado. E o estabelecimento de acesso nas catracas dos estados por biometria com reconhecimento facial. Então, isso garante que a pessoa que comprou o ingresso é o que está entrando e garante que, se a pessoa estiver impedida de acessar um estádio por ordem judicial, ela também não acesse. Essa é só a primeira proposta de diversas outras que irão ser discutidas com os clubes. Será o nosso primeiro contato de maneira formal com os clubes e com a federação hoje às 15 horas. Secretário, com relação ao efetivo, o comandante-geral da Polícia Militar disse que não há efetivo suficiente para atender durante os jogos e a cidade inteira, a região metropolitana. Houve falha, houve efetivo menor do que o necessário, considerando inclusive o relatório que a própria Polícia Civil informou à Secretaria, dizendo que havia risco de conflito entre as torcidas? Eu acho importante explicar que toda ação ela é precedida de uma análise de risco. Então, nós tínhamos 680 policiais destacados só para a segurança do jogo. E aí a gente tem a segurança não só dentro do estádio. Dizem que não acontece nada dentro do estádio. Quem é que toma conta do estádio? A Polícia Militar de Pernambuco. Nas ruas, nós temos policiamento nos principais terminais integrados, em estação do metrô. Acompanhamos toda a movimentação para ajustar o planejamento. E se necessário fosse, pela análise de risco feita, mais policiais, teriam mais policiais. Não faltam policiais. Agora, a gente tem que fazer uma análise para empregar aquilo que é necessário para aquele jogo. Nós já tivemos jogos com mais de 1.200 policiais empregados. O que aconteceu no sábado? O ataque foi feito com a presença da polícia. O ataque foi a torcida organizada por outra, com a polícia no local, que interviu de imediato. Falha seria se houvesse um confronto, e aí eu digo que a polícia não vai estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas nesse caso, a polícia estava lá. A análise de risco que foi feita, o acompanhamento que foi feito, foi correto. O confronto houve porque são criminosos. Mesmo na presença do policiamento ostensivo, eles fizeram o ataque. Secretário, então, se o policiamento estava no local, não foi possível evitar esse confronto. Seria o caso de aumentar esse policiamento, já que não teve como evitar o confronto, mesmo com a polícia no local? Entenda, vou repetir. A gente emprega o quantitativo de policiais que é necessário empregar. E aí é que entra a questão, né? Nós temos, no jogo de sábado, tinha 27 mil pagantes. Vamos lá, que tenham sido 30 mil, fora os que não pagaram, que tem cortesia de ingresso. Mas a gente tem que tomar conta, garantir a segurança de mais de 3 milhões de habitantes da região metropolitana. Vejam o dilema que, para mim, é de fácil solução. Qual é a prioridade? É tomar conta de toda a população ou parar a segurança de toda a população para tomar conta de um jogo de futebol? Então, ações têm que ser feitas, porque não são todos os torcedores, né? Agora, nós vimos hoje, presos que estavam nessa ação tinham sido presos, por exemplo, no ataque ao ônibus do Fortaleza. Então, a polícia vem fazendo o seu papel, tá? E o que eu defendo é que torcida organizada tem que ser banida de estádio. As três mais violentas, porque nós temos mais de 40 que são de cultura de paz. Mas as violentas têm que ser banidas. Não adianta extinguir uma torcida, né? Extinguir um CNPJ, ela troca o nome e continua atuando do mesmo jeito, muitas vezes até com a guarita de clubes. Agora, secretário, o fato de um envolvido ter sido preso no sábado já ter relação
com o que aconteceu no caso do ônibus do Fortaleza um ano atrás, não representa uma falha no sistema de segurança? Representa a necessidade de reavaliar se o direito penal que está posto, as normas que nós temos de processo penal, de execução penal, se são suficientes para responder o grau de violência que nós temos no país hoje. O problema de torcida organizada, violência no futebol, não é só de Pernambuco, é do país todo. Por falar em Fortaleza, amanhã tem jogo do Sport contra Fortaleza, né? Como é que vai funcionar a segurança? Portões fechados, escolta para os clubes, né, para os times, e o jogo vai ocorrer com os portões fechados. Agora, essa decisão de tirar a torcida dos próximos 5 jogos de Santa Cruz e Sport, considerando que há um desequilíbrio na tabela dos dois times, o Sport joga mais que o Santa Cruz, isso não pode acirrar o ânimo das torcidas? Como é que vocês estão avaliando já com a inteligência? A decisão foi tomada de maneira uniforme. Nós avaliamos que continuar com torcida indo ao estádio ia resultar em novos confrontos, porque há sempre o sentimento de vingança. Se eu fui agredido e, na verdade, quem teve mais vítimas foram os agressores. Foram os que fizeram a emboscada, né? Então, o que foi feito foi uma decisão de maneira linear. São 5 jogos para um e 5 jogos para outro. Okay? E o que nós queremos implementem clubes e federação medidas de segurança, que vocês também participam da segurança junto com a segurança pública. Existe a segurança privada. Eu disse aqui na coletiva, chega ao ponto de o policial militar ter que organizar uma fila no estádio. É um evento privado e a iniciativa privada tem que colaborar com a segurança também. Então, Como para a SDS, SDS, onde estava a falha nos clubes? Nesse fato específico, nós tivemos uma emboscada. Nós temos torcidas organizadas com criminosos e o que eu entendo a gente precisa separar a torcida de bem, os clubes, da vinculação com torcidas organizadas criminosas. E nós temos uma torcida organizada criminosa para cada um dos grandes clubes em Pernambuco. Secretário, a inteligência previu essa emboscada? A inteligência tinha informações de que o nível de beligerância estava alto, né? A Inferno Coral, ela mandou um ofício dizendo qual era o percurso e publicou no Instagram dela. Quando você pega um percurso e publica no Instagram e torna público, você já está dizendo para outra torcida, o caminho que eu vou seguir é esse. Se quiser me emboscar, eu estou nesse caminho aqui. O que a PM fez foi, levantou que havia um grupo perto da Ilha do Retiro, um outro grupo na Madalena, e desviou o caminho pela Real da Torre. As equipes que estavam em campo não visualizaram nenhum risco. Por quê? Porque quem foi fazer a emboscada estava escondido em algum ponto e saiu no momento em que a torcida estava passando. Ô secretário, o que a SDS sabe sobre a ligação de clubes com torcidas organizadas em Pernambuco? Olha, nós temos situações que são públicas, que todos sabem, né? Torcida organizada treinando luta dentro de estádio, dentro de clube. Dirigente de torcida organizada confraternizando, dirigente de clube se confraternizando com integrante de torcida organizada que já foi preso pela polícia. Nós ouvimos de várias fontes que há financiamento de ônibus de refeição, de ingresso, né? E isso tudo é objeto. Nós ouvimos algumas informações, outras são de conhecimento público por foto, por matéria que vocês mesmos fazem, né? E isso tudo é analisado pela Polícia Civil nas investigações que estão em curso. Secretário, quais os efeitos desse gancho, né, de 5 jogos, que a SDS espera, e se vocês não pretendem aumentar, né, esse gancho? A razão da suspensão de torcida em 5 jogos, primeiro, é para, no conflito de interesse entre 30 mil torcedores num campo e mais de 3 milhões de habitantes na região metropolitana, é garantir a segurança de mais de 3 milhões. Nesse caso, só houve feridos entre as torcidas organizadas, mas poderia ter ferido qualquer pessoa da população, né? As pessoas deixaram de sair de suas casas naquele sábado passado com medo de novos confrontos na saída do estádio. Então, primeiro, a gente, com essa suspensão em 5 jogos, nós pretendemos que não hajam novos conflitos no deslocamento para os estádios. E segundo, ter o tempo necessário
para dialogar com os clubes e com a Federação Pernambucana de Futebol para a implementação de medidas de segurança que dependem somente deles. Qual?